Assistam agora, pela Sweeper Farol TV, mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, diretamente do templo da Igreja Presbiteriana do Farol, Maceió, Alagoas. Meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Deus, amém. Eu gostaria de convidar a igreja a se colocar em pé. Nós iremos dar início ao nosso culto orando ao Senhor. Eu te convido a que você curve a sua cabeça, apresente-se diante de Deus em oração, invocando a presença do Senhor nesse lugar, nesta manhã. Em nome de Jesus, maravilhoso Deus, nós te rendemos graças, nós louvamos o teu nome,
Diz o salmista: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome, Senhor. Tu és santo, Tu és poderoso, o Senhor é digno de toda a nossa adoração, Senhor. Meu Deus, nesta manhã nós invocamos a Tua presença, que o Senhor possa ser servido e adorado através das nossas vidas, ó Pai. Que cada ato deste culto glorifique o Teu nome, Senhor. Que possamos Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Desde já nós Te pedimos, afasta de nós aquilo que não Te agrada, Senhor, para que possamos assim, Senhor Deus, Te adorar, levantar as nossas mãos, tendo a certeza de que o nosso louvor e a nossa adoração está chegando ao Teu trono. Faz isto, Deus, vem sobre nós. Esta é a nossa oração, este é o nosso desejo, e oramos na mediação do Teu Filho Jesus, aquele que vive e reina para todo o sempre. Aleluia, amém, Senhor. Glória a Deus. Meu querido irmão, abra a sua Bíblia, os irmãos podem entrar, estão chegando no Salmo 105. Salmo 105. Nós iremos ler juntos do versículo 1 ao versículo 4. Salmo 105, versículo 1 ao versículo 4. A uma só voz nós iremos ler esses 4 versículos. Nos diz a palavra do Senhor: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Aleluia, amém, glória a Deus. Nós iremos louvar ao Senhor Deus, render graças ao Senhor, invocai o seu nome. Hino de número 14, vamos nós louvar a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos nós louvar a Deus, vamos, vamos, ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo, deu-nos bênçãos por Jesus, vede e vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, se convosco glória dai, vinde, vinde, exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com
Querido irmão, abra sua Bíblia, profeta Isaías, capítulo 40. Profeta Isaías, capítulo 40, nós iremos ler de maneira alternada, a partir do versículo 12, até o final deste capítulo. Texto que nos apresenta a majestade do Senhor. Nos diz o verso 12: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, em nenhuma só vem a faltar. Todos juntos os últimos versículos. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Podem sentar, queridos. Os irmãos que estão chegando podem entrar. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. Me chama a atenção que o profeta nos diz que todo ser humano é passível do cansaço, da fatiga. E aqui ele faz um comparativo que me chama a atenção, nos mostrando que o jovem se cansa.
Independentemente da idade, nós nos cansamos. Mas bendito seja o nome do Senhor, que a força que nos sustenta, ela independe das situações externas, ela habita em nós, é o Senhor Deus, é o Espírito Santo de Deus. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Louvado seja Deus. Você tem esperado no Senhor, meu irmão? Tenha certeza de uma coisa: as suas forças foram renovadas, estão sendo renovadas para a glória de Deus. Amém, meu irmão? Vamos orar ao Senhor Deus, gratos por esta palavra, agradecidos por esta palavra. Eu convido o presbítero Kemuel, que ora ao Senhor Deus, dizendo ao Senhor Deus: Deus, muito obrigado por tua presença, por tua misericórdia. Oremos ao Senhor. Amém, glória a Deus. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus, o Senhor majestoso, poderoso. E se você chegou nesta manhã disposto, inclinado a adorar ao Senhor Deus, você veio ao lugar certo. Esta casa é casa de adoração, de louvor a Deus, de exaltação ao nome do Senhor Deus. E esta música nos diz que nós iremos louvar ao Senhor Deus nesse momento. É teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que tu és santo, que tu és poderoso, que tu és majestoso, Senhor. Diga isso ao Senhor: eu estou aqui, Senhor Deus, para te adorar, para bendizer o teu nome. Mesmo sentados como os irmãos estão, nós iremos dizer isto ao Senhor. Declaramos que tu és grande. Acabamos de ler o Salmo 40, que nos revela a majestade, a grandeza de Deus. E você vai dizer isso cantando ao Senhor Deus: tu és grande, tu és poderoso, tu és maravilhoso, Senhor. Declare isso, meu irmão. É teu povo aqui presente. É teu povo aqui presente. Todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos o teu nome, Senhor. Teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, pois é grande, tu és digno, Senhor, de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor.
mais uma vez. É teu povo aqui presente, Senhor. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande. Nós exaltamos o Teu nome, Senhor. Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Pois é grande, Tu és santo, Tu és digno, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas Tu és Senhor. Glória a Deus. Tu és santo, Tu és digno, Senhor. Nós estamos nos aproximando da nossa primeira feira de missões, que acontecerá no próximo final de semana, gente. E nós ensaiamos músicas que diz respeito ao chamado, a corresponder ao chamado do Senhor Deus, quando Isaías se apresentou diante da majestade do Senhor Deus e disse: eis-me aqui, Senhor. Esta música é antiga, mas nos fala sobre esta realidade, sobre esta verdade, porque muitas vezes nós realizamos coisas para o nosso bem prazer, para o nosso bel prazer, para a satisfação pessoal. Esta música diz isso. Quantas vezes eu procuro, mas eu preciso dizer ao Senhor Deus todos os dias: eis-me aqui, tantas coisas tenho feito para o meu próprio prazer, tenho andado à procura do meu próprio bem-querer. Aí diz a música: enquanto existem tantas pessoas por aí, ansiosas, angustiadas, preocupadas, que precisam de uma palavra de paz. Presta atenção, meu irmão. O Senhor Deus me escolheu e te escolheu para ministrar esta palavra de paz, e eu preciso corresponder ao chamado de Deus, dizendo: eis-me aqui, Senhor, eu livre estou a teu dispor, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Quem não conhece vai aprender, e nós cantaremos a primeira vez, sentados como os irmãos estão, e logo em seguida cantaremos mais uma vez, todos em pé, estaremos glorificando o nome do Senhor. Tantas coisas tenho feito para o meu próprio prazer, tenho andado à procura do meu próprio bem. Presta atenção, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Senhor, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Para onde
tu quiseres. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em me realizar. Eu quero te convidar a ficar em pé, meu irmão. Tantas coisas tenho feito, tantas coisas tenho feito, o meu próprio prazer, tenho andado à procura, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, Senhor, e a qual sem hesitar eu disse sim. Eu sou em mim, como da primeira vez. E a ti, Senhor, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Presta atenção que diz a letra. Para onde tu quiseres me enviar, Senhor, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em me realizar. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer. Eu quero ouvir só a igreja. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Esta é a nossa oração, Senhor. Me coloco submisso a última vez, todos juntos. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em me realizar. Para o teu querer em me realizar. Para o teu querer em me realizar, Senhor. Para o teu querer em me realizar. Aleluia, glória a Deus. Podem sentar, queridos. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, meu irmão? Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, Senhor. Nesta manhã, queridos, nós estamos recebendo o pastor Mariano, que é supervisor da junta de missões da nossa igreja, que tem trabalhado, que tem se envolvido com o trabalho missionário. Pessoa oportuna para esse momento, nós que estamos aí às portas da nossa primeira feira de missões, promovida pela nossa igreja presbiteriana do Farol. E o reverendo Mariano tem muita bagagem, tem viajado os ricões, os sertões, nosso
Nordeste, fora dele também. Conhece a fundo o trabalho missionário da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. Vai estar falando um pouco sobre a JMN, o que é a JMN, qual a funcionalidade desta junta, como ela funciona, como ela tem trabalhado. Enfim, nesta manhã ele vai estar investindo tempo para conversar conosco a respeito da JMN. E o pastor Mariano se faz acompanhado da sua esposa, a Fabiana, que é missionária também. Queria convidá-la a ficar em pé, por gentileza. Seja bem-vinda, querida, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Então, missionários que estão trabalhando, envolvidos na obra do Senhor. Ouçamos com atenção, que Deus possa usar poderosamente a vida do reverendo Mariano, em nome de Jesus. Bom dia, irmãos. É motivo de grande alegria para nós, a Junta de Missões, estar participando, né, das festividades do início da Feira Missionária da Igreja Presbiteriana do Farol. É muito bom para nós missionários passarmos e conhecer um pouco mais da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a responsável por tudo que acontece na obra missionária presbiteriana no Brasil. Nós já viemos aqui a essa igreja em algumas ocasiões especiais, e uma das mais especiais aconteceu em 2002, quando a Junta de Missões resolveu me mandar para Pernambuco, para morar na Suíça pernambucana, uma das cidades mais lindas do mundo, que é Garanhuns. Quem não conhece, corra antes que acabe, tá bom? Aproveite. E quando a missão me mandou, eu voltando para minha terra, logo procurei entrar em contato com os pastores que tinham uma grande importância na minha vida e no meu ministério. E entre eles é o pastor Célio. Liguei para ele, marquei uma reunião aqui, ele era então o presidente do presbitério, proclamou a mesa do presbitério, e no seu gabinete começamos a sonhar o despertamento missionário do estado de Alagoas. Fomos desafiados e desafiamos o presbitério naquela ocasião de apresentar 5 cidades. E assim o presbitério fez, e a Junta de Missões começou a trabalhar as parcerias. Hoje, mais de 11 projetos estão em andamento, e nós louvamos a Deus por isso. E pastor Célio eu escolhi por um fato, né? Ele que me batizou. Então, qualquer coisa vocês reclamam para ele, viu? Ele é o culpado de tudo. E também a pessoa que me colocou no púlpito da igreja pela primeira vez lá em Caruaru. Ele cometeu algo quase que insano. No dia da criança, ele escolheu uma das crianças da igreja para pregar no culto. Eu não sei como foi que os presbíteros lá não tiveram um treco, né? Se teve também, resolveu no gabinete. Mas me colocou, eu iria pregar culto da igreja de manhã. Tinha 12 anos de idade. E eu disse, agora? Quando foi no domingo, 8 e pouco da manhã, eu já estava na porta da casa dele. Estava tremendo lá de novo. Pastor, ajuda aqui, como é que a gente fala de Abraão aqui, dá um jeito aqui para ficar melhorzinho para mim, Abraão, coisa e tal, né? Mas foi muito bom. E Deus ali confirmou, a partir dali, o nosso chamado. E podemos dizer que o Senhor usa homens para abençoar o ministério da sua igreja. Então, agradeço, pastor, pela sua coragem. E continue assim, viu? Sendo esse rapaz novo, bonito e cheio de ideias, né? Coisa boa. O Felipe, eu já disse uma vez que peguei ele no braço, ele não gostou não, né? Lá em Aracaju, no congresso, eu disse, esse menino eu peguei no colo. Ele disse, por favor, pastor, não faça uma coisa dessa. Não diga uma coisa dessa. Mas era também um jovem promissor, assim como o André e todos da casa. Nós louvamos a Deus por essa família preciosa. Meus queridos, nós vamos falar hoje sobre a Junta de Missões Nacionais. Mas a Junta de Missões Nacionais não tem valor nenhum se não tiver os 3 recursos para a obra missionária que o Senhor detém em sua palavra. Então gostaria de convidar você a se colocar em pé
e abrir a palavra do Senhor em Atos 13. Vamos ler do verso 1 ao verso 3, todos juntos, o que diz o texto sagrado. Atos capítulo 13. Versos de 1 a 3. Vamos ler juntos o que diz a palavra do Senhor. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Olácio de Herodes, o Tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Querido Deus, amado Pai, a Tua palavra lida, e em nome de Jesus, Teu Filho, pela ação do Teu Santo Espírito, possamos deixar ou compartilhar algo precioso dessa palavra, que sirva para o nosso crescimento espiritual. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Podem sentarmos, irmãos. 3 recursos para a obra missionária. Você pode dizer comigo? 3 recursos para a obra missionária. Olha, meus queridos, nós precisamos compreender que a obra missionária, ela não tem uma prioridade na igreja, porque ela é a missão da igreja. Nós não podemos dividir o fazer missões, o ser missionário, o contribuir por missões, como fosse prioridades divididas na igreja. Quando nós vemos em Atos, capítulo 1, versículo 8, a palavra do Senhor é muito clara, quando ele institui a igreja, e ele marca que o Espírito Santo desceria sobre a igreja, dando-lhe poder, e a missão é única: ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É uma missão única. Não podemos planejar missões como fosse mais uma ação da igreja. O que a igreja faz, o que a igreja pensa, o que a igreja realiza é missões. Pode ter vários nomes, mas é missões. No texto sagrado nós vemos aqui pelo menos 3 recursos para a missão da igreja. O primeiro recurso, amados, que nós vemos aqui está no versículo 2. É o recurso espiritual. Diz assim o texto: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Amados, a ação do Espírito na vida da igreja é o combustível que a igreja tem para realizar a vontade do Senhor. Nas cartas do Apocalipse, todas elas, na sua conclusão, assuntos variados tratando da vida da igreja, nós vemos elas finalizarem dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja, ela é a ação direta do Espírito Santo, é a comunicação de Deus para com a igreja através do Espírito Santo, que intercede por nós, até mesmo nos ensinando a orar, intercedendo em nossas orações. E o texto sagrado diz: servindo a eles, ou cultuando a eles, o Senhor, jejuando e orando, impondo-lhes sobre ele as mãos, os despediram. Não temos como fazer obra missionária sem a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Podemos fazer feira de missões, chá de missões, podemos tirar oferta para missões,
se não houver ação do Espírito Santo na vida da igreja, nós estamos apenas trabalhando para a multiplicação de uma denominação. E que se essa denominação não tem a ação do Espírito Santo de Deus nessa denominação, nós estamos apenas propagando uma teologia. E se essa teologia não tiver a ação do Espírito Santo de Deus, nós estamos apenas multiplicando uma filosofia, mas não realizando missões para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não podemos trabalhar desassociado ao Espírito. É Ele que nos trata. A palavra do Senhor diz, é Ele que convence o pecador do seu estado de pecado, revela a justiça de Deus, e até mesmo quanto ao juízo de Deus. Nós vemos essa igreja abençoada, essa igreja em Antioquia, uma igreja que estava servindo ao Senhor, uma igreja que orava, que jejuava, uma igreja que estava comprometida com a ação do Espírito, na dependência do Espírito. E quando a igreja está na dependência do Espírito, o Espírito fala à igreja. O texto sagrado diz, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Toda vez que você vem ao culto na igreja, você tem que chegar em casa e quando alguém perguntar como é que foi, você tem que dizer, o Espírito Santo falou comigo. Tem hora que a gente fala que acha que dizer que o Espírito Santo falou com a gente é coisa de pentecostal. Então eu sou pentecostal. Pronto, estou declarando agora, está filmado ali, agora eu estou frito. Sou pentecostal, né? Está registrado. Amados, o Espírito, ele age na igreja. Ele é que muda o homem, é que transforma o pecador, é que chama para o ministério, é que dá visão de Deus e ministério aos pastores. É Ele que controla o púlpito da igreja, porque se o púlpito da igreja não for dirigido pelo Espírito Santo, for dirigido pelo pastor, a igreja não será abençoada. Porque primeiro o Senhor fala a um pastor, para que o pastor, o anjo da igreja, fale à igreja. Precisamos compreender esse recurso. O segundo recurso, meus irmãos, que está também aqui de forma explícita no texto, são os recursos humanos. Primeiro, o recurso espiritual. Segundo, diga comigo, recursos humanos. O Espírito age em pessoas. O Espírito fala a pessoas. O Espírito converte pessoas. O Espírito chama pessoas. E olha quantas pessoas capazes tinha nessa igreja. Olha aqui o time, que time de fera tem aqui. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Pense numa igreja, profetas e mestres. Está aqui no plural, e aqui diz o nome de alguns. Barnabé, aquele que nós cantamos, né? Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José. Nós vemos também que havia ali Simeão, um nigeriano, um estrangeiro, era diferente, mas era um negro mesmo, era um cara que veio de um outro continente, mas estava ali entre os mestres, entre os profetas daquela igreja. Nós vemos também Lúcio de Cirene, nós vemos também Manaém, Colácio de Herodes, um homem que tinha acesso ao palácio, aos governantes, alguém que ocupava uma posição política, podemos dizer, mas também como mestre ali. E Saulo, por último ainda coloca assim, e Saulo. E Saulo. Mas meus irmãos, mesmo tendo esses homens a serviço da igreja, para cada ministério, o Senhor chama pessoas específicas. Eles são a igreja, mas entre esses aqui narrados, o Espírito Santo disse, separai-me, Barnabé e Saulo. De novo, Barnabé primeiro do que Saulo. Amados, nós entendemos a história do grande missionário, o apóstolo Paulo.
o Barnabé foi o grande mestre, na realidade, da ação missionária. Até então, Saulo tinha muita coisa na cabeça. Saulo tinha muita teologia na cabeça, Saulo tinha muito preparo na cabeça, mas na prática de igreja, na prática de lidar com o povo, na prática de demonstrar amor sincero, na prática de repartir bens, na prática de ter o respeito da igreja, na prática de ser um homem que ocupava lugares na igreja, era Barnabé primeiro, sim. E Saulo aqui não questiona nisso. Depois nós vemos eles sendo separados, mas quem foi chamar Saulo para essa igreja? Foi Barnabé. Barnabé que levou. Mas nós vemos aqui o Senhor dizendo através do Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que eu os tenho chamado. E mais uma vez, ação espiritual. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, o despediram. Meus queridos, o Senhor quer usar você para fazer a obra dele. O Senhor trabalha em pessoas. Vivemos num mundo hoje onde nós estamos concentrados nas coisas e esquecemos de amar pessoas. Vemos pessoas lotando igrejas atrás de coisas. Estamos esquecendo de olhar para as pessoas como Jesus nos ensinou a olhar, assim como está transcrito no texto sagrado lá de Mateus capítulo 9, quando a partir do versículo 35 a palavra do Senhor diz: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Precisamos mais olhar as pessoas. Porque se eu olhar as pessoas, as coisas virão a seu tempo. Mas quando eu me concentro nas coisas, as pessoas não chegarão com o tempo. Tem tanta gente trabalhando para deixar o futuro para os filhos. Não tem tempo para o filho, não tem tempo para a filha, não tem tempo para a mulher, não tem tempo para o marido, mas tem tempo para correr atrás das coisas. Será que essas coisas vai garantir para você uma família feliz, que serve ao Senhor? É seu problema as pessoas que não conhecem Jesus do seu prédio, do seu condomínio, do seu trabalho, da sua repartição, da sua escola, da sua faculdade? Nós precisamos, assim como Jesus, ver pessoas. E entender que Ele usa pessoas para alcançar. Nós temos alguns anjos da palavra de Deus que apareceram em momento oportuno, mandado por Deus para uma mensagem oportuna. Mas no livro de Atos, aonde nós vemos o avanço missionário da igreja, não tem anjo pregando. Pessoas pregando, pessoas se convertendo, e a mão do Senhor operava os prodígios e os sinais, mas o evangelho era anunciado. E por fim, meus irmãos, nós temos o terceiro recurso, ele está implícito no texto. Quando o texto diz assim: então jejuando e orando, impondo-lhes as mãos, os despediram. No versículo 4 diz: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram. E assim vai dando o roteiro da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e Barnabé. Mas eu quero dizer para você que é o recurso financeiro. Ou você acha que a igreja de Antioquia ia jejuar, orar e dizer: agora vocês se virem? O texto diz que eles foram enviados. Orando, impondo sobre as mãos, os despediram. Versículo 4, enviados, chegados, para fazer uma viagem missionária, o recurso financeiro estava assegurado. A igreja
local se envolve com os recursos missionários para alcançar pessoas onde quer que elas estejam, no estado de Alagoas, no Nordeste brasileiro, no sul do país, ou atravessando além-mar, não importa, a igreja do Senhor é comprometida em manter os seus missionários. Seria muito bom, amados, que quando a junta de missões quisesse convocar missionários, e orando com ele, e jejuando, depois que ele levantasse, consagrado, ele não teria mais fome. A maravilha que seria. Ele não teria mais fome. Eu sou missionário, não preciso mais de comida. Eu me alimento da Bíblia. Somente da Bíblia. As roupas de suas vestes não envelheceriam. Teria um paletó para 40 anos de ministério. Que maravilha. Não precisaria. Não, sapato não. A esposa também. Na hora que casar, ela não tem mais fome. Ela não tem mais fome. Ela não tem mais necessidade de comprar roupa, sapato. Não tem. Os filhos também. Nasceu um filho missionário. Ele nem chora, porque choro é sentir de quem quer mamar. Então ele não tem chora. Ele sorri. Meu querido, nós somos as cordas que sustentam os nossos missionários. A junta de missões é uma corda, e ela é sua corda. Você precisa pegar nessa corda, você precisa segurar, fazer e contribuir como igreja. Queridos, Deus nos abençoe. Deus nos abençoe e nos faça entender que sem esses 3 recursos, não podemos fazer a obra missionária. Nós precisamos de recursos espirituais, humanos e financeiros. Deus nos abençoe. Meus queridos, vamos passando rapidinho ali para vocês verem. Essa é a nossa chamada. Seja nosso parceiro na evangelização do Brasil. Pode passar aí, querida. O que é a junta de missões? Vamos lá, rapidinho. A junta de missões, segundo a constituição da nossa igreja, é uma comissão permanente, subordinada ao Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós temos 74 anos. Então, há 74 anos, o Supremo Concílio criou uma agência, criou uma comissão, que é eleita no Supremo Concílio a cada 4 anos, formada por 6 pastores e 3 presbíteros, que são eleitos pela Assembleia Geral da Igreja, e vão gerir a obra missionária durante aquele período, não é? Então essa é a nossa junta de missões nacionais. Vamos passar. É o que ela é de forma estatutária. Qual o desafio para essa igreja? Dá para ler, não dá? Vamos ver qual o desafio? Conhecer e amar a JMN de nossa IPB. Nós não vamos amar aquilo que não conhecemos. Segundo, desenvolver um departamento missionário. A igreja está fazendo isso. A igreja aqui já tem isso. Já tem envolvimento, já tem ações missionárias. Então isso é muito bom. Vamos lá? Pode passar. Ser fiel nos dízimos ao Supremo Concílio e nas ofertas missionárias. Quando essa igreja recebe os dízimos dos membros e o conselho da igreja deposita também o valor referente ao Supremo Concílio da igreja, você já está cooperando com recursos financeiros para a manutenção da junta de missões nacionais. Também, através de ofertas, doações, dá apoio espiritual, humano e material aos missionários. Todas as atividades que aqui tem na igreja, os nossos missionários de Alagoas são convidados. Isso é muito bom, mas lembrar da família, assistir à família dos nossos missionários, que muitas vezes estão indo para um lugar inóspito e ali vão ainda conviver apenas a família. Não tem uma igreja, não tem os jovens, não tem grupo de louvor, não tem uma sociedade auxiliadora, não tem ministérios para apoio. Precisa começar, isso traz um desgaste muito grande. É importante esse apoio espiritual e humano, não é? Também vemos ali despertar vocações missionárias e enviar obreiros. Da igreja local é que saem os missionários. É da igreja local. Ele não cai no seminário, ele não cai no Instituto Bíblico. Ele é enviado ao Instituto Bíblico, ele é enviado ao seminário. Então ele sai
da igreja local. E precisa despertar, porque às vezes há jovens na igreja que estão começando a se envolver com a igreja e tem aquele interesse pela igreja. Quando conta para os pais entram em parafuso. Tem pai que fica: meu filho, procura o pastor no gabinete e diz para ele: reverendo, que foi, eu estou muito preocupado com o Fernandinho. Tem algum Fernandinho aqui? Não tem não, né? Então, para não ser alguém pensar que eu estou falando do Fernando daqui, né? Então, o Fernandinho chegou em casa agora, foi para um trabalho missionário da igreja, disse que agora quer ser missionário na África. Pastor do céu, tire isso da cabeça do meu filho. Como nós vamos tirar aquilo que o Espírito Santo é que coloca? Os recursos espirituais, é Ele que vocaciona. Aí se for para pastor, meu Deus do céu, o meu sonho de meu filho ficar rico foi embora. Pastor vive bem, mas rico não está não, né? Pelo menos presbiteriano não fica não. Vamos lá. A palavra de Deus nos mostra isso. Adote, sustente um campo missionário, contribua com missões, com a manutenção do missionário. São os desafios. Pode passar, querida, rapidinho. Nossa missão, vamos ler juntos aí? Plantar igrejas, prioritariamente em campos não jurisdicionados a presbitérios. Ali no fim, eu pulei um pouquinho, porque está meio distante ali. Mas o que nós temos que fazer é plantar esses campos e quando eles chegam na maturidade, transferir ao presbitério mais próximo para que ele organize a igreja e a junta vá para outra cidade começar o trabalho. Esse é o trabalho principal da Junta de Missões Nacionais. Pode passar. Isso. Nós também temos que dar ao missionário o status de obreiro da Igreja Presbiteriana do Brasil perante a todos os órgãos públicos, porque a Igreja Presbiteriana é uma igreja federada. Então nós temos um missionário de Alagoas que se apresentou aqui, mas foi mandado para o Acre. Tem do Acre que se apresentou, está trabalhando no Rio Grande do Sul. Então nós temos que acompanhá-los e perante os órgãos federais, estaduais e públicos, está dando reconhecimento de missionários da Igreja Presbiteriana do Brasil. Pode passar. Estou acompanhando o relógio. Qual é o alcance da junta? Estamos presentes com aproximadamente 200 campos em todo o território nacional. Em todos os estados brasileiros nós temos congregações missionárias que vão se tornar igrejas no período que há o planejamento, mas a ação direta e divina do Senhor. Mas nós acreditamos que são 200 igrejas que estão sendo plantadas e daí ela pode passar. Temos a previsão de até dezembro organizar 12 igrejas. Deus já tem nos abençoado com isso, já foram 6 agora no primeiro semestre e esperamos as 6 no segundo semestre. Deus tem dado muitas vitórias ao trabalho da Junta de Missões Nacionais. Os nossos recursos, de onde ele vem? Primeiro, da tesouraria da IPB, aquilo que eu falei para você. A cada real que se manda para a tesouraria nacional do Supremo Concílio, 54 centavos são para a obra missionária. 18% desse valor, 54% desse valor é para a obra missionária. 18% para os seminários e institutos. E nós temos entendendo que a igreja está cumprindo sua missão, porque mais de 70% de sua arrecadação está sendo voltada para a preparação de obreiros e plantação e evangelização. Então a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja comprometida com a expansão missionária e a plantação de igrejas. Também através de campanhas, vocês vão ver mais na frente, doações e parcerias. Nós temos parcerias com o presbitério aqui de Alagoas, temos parceria com diversos presbitérios no Brasil e igrejas para plantar novas igrejas. As nossas campanhas, primeira campanha que nós temos é essa, é o dízimo, fidelidade nos dízimos. Segundo, a campanha do Real Missionário. Terceiro ali, a campanha do cofrinho, né? E temos também a assinatura da nossa revista. Por quê? Porque quanto mais pessoas assinam a revista, mais o trabalho é divulgado, mais cofrinhos vão ser adquiridos, mais ofertas vão chegar para a conclusão das obras que estão em andamento. Pode passar, querida. Isso é a cota missionária, pode pular essa parte aí, tá? Bom, a questão do dízimo a gente não discute, está aí,
está mostrando onde é aplicado. 54% de tudo que entra é para a obra missionária, e nós precisamos prezar por isso. Vamos mais à frente. Essa é a campanha do Real Missionário. Se por mês cada presbiteriano doar R$1, apenas R$1, entregando na escola dominical, um domingo por mês, de preferência o segundo domingo, e esse valor for passado para a Junta de Missões, nós teríamos uma arrecadação extra de aproximadamente R$450 mil. Daria para dobrar o número de campos que nós assistimos. É a necessidade da igreja ainda despertar para a contribuição missionária. Terceiro domingo. Esses aí são os nossos cofrinhos, que podem ser adquiridos gratuitamente lá na Junta de Missões Nacionais. Você pede os cofrinhos para o departamento infantil, para as sociedades internas, para a igreja, para a família, e nós enviamos gratuitamente. Depois da oferta, você deposita também gratuitamente para a Junta de Missões. As nossas revistas, Ação Missionária, a cota missionária, que é ajudar um campo missionário com uma parte do valor, tá certo? Você pode fazer isso também através da igreja ou do presbitério. Pronto. Prontinho. Meus queridos, passei um pouco e rápido o que é a Junta de Missões Nacionais da Igreja Presbiteriana do Brasil. Essa junta não é minha. Nós servimos na junta desde 1990, mas ela não é minha. Ela é sua, porque ela é da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ela está cumprindo uma missão. Mais de 400 igrejas foram plantadas, escolas, construídas casas pastorais, regiões como o Amazonas, regiões como a Transamazônica, região como o Estado do Acre e o Rio Grande do Sul. O presbiterianismo que teve origem na ação missionária da Junta de Missões Nacionais. Ela tem prestado um relevante serviço à obra missionária nacional. E nós agradecemos ao Conselho da Igreja o convite de podermos estar aqui falando um pouco da bênção que é a JMN. Deus nos abençoe. Louvamos o nome do Senhor Deus. É claro que o pastor Mariano explicou pelo tempo que ele tinha, de forma rápida, que realmente é a JMN, mas creio que muitos irmãos deram assim compreender de maneira mais profunda como funciona a nossa junta de missões, a nossa igreja, a IPB. Oremos pelos nossos missionários, oremos por esta junta que precisa das nossas orações. Oremos pelos missionários aqui do nosso estado. O Presbitério de Alagoas tem parceria fincada com a JMN. Nós temos missionários da JMN trabalhando aqui no estado de Alagoas. É claro, queridos, nós precisamos crescer, alargar as nossas tendas, como nos diz a palavra do Senhor Deus. Mas como disse de maneira muito sábia o pastor Mariano, a junta é minha e sua. Nós somos filhos do Senhor, que é o dono de toda esta obra, em nome de Jesus. Você pode ser usado por Deus. Quem sabe você não pode ir para o campo, para o sertão de Alagoas, mas você pode investir, você pode orar, você pode dobrar os seus joelhos, clamar, interceder pelo missionário e por sua família. Que Deus possa abençoar e continuar abençoando o pastor Mariano, a Fabiana, a sua família. À noite, o pastor Mariano vai estar aqui mais uma vez conosco, ministrando a palavra. E, sem sombra de dúvidas, cremos que o Senhor Deus estará usando mais uma vez o pastor Mariano como boca do Senhor para nos abençoar em nome de Jesus. Amém, queridos? Lembramos a igreja, nós temos aqui um aviso da nossa primeira feira de missões. Eu queria passar para os irmãos aqui a nossa agenda para o próximo final de semana, primeira feira de missões da nossa igreja. Começamos hoje é o pontapé inicial, e pastor Mariano, que é supervisor da JMN, estará pregando também à noite. Próxima sexta, teremos aqui um culto evangelístico, e eu chamo a sua atenção, meu irmão, nós iremos receber aqui na próxima sexta à noite, neste culto evangelístico, o coral feminino da Igreja Batista do Farol. Deixa-me dizer uma coisa, meu irmão, eu quero convocar a igreja aqui, próxima sexta-feira à noite, nós vamos receber pessoas, um coral, um coro feminino de outra igreja,
E seria extremamente importante a presença da igreja aqui, recebendo essas irmãs. Estaremos aqui juntos na próxima sexta-feira, às 20 horas, louvando e exaltando o nome do Senhor Deus. Logo em seguida, depois desse culto, teremos a arrumação das salas. Você que faz parte de uma sala da escola bíblica dominical, você está por dentro do que, como vai acontecer essa logística. O teu professor está te orientando. Enfim, depois do culto, nós teremos assim um tempo hábil, estaremos organizando os nossos estandes. Se você não terminar na sexta-feira à noite, no período da manhã do sábado, a arrumação das salas. E no dia 31, no sábado, teremos das 13 às 18 horas a nossa exposição. Não apenas a exposição, mas teremos também peças de teatro, grupo de louvor participando, filmes e o culto evangelístico às 19 horas. Desde a sexta-feira teremos aqui a presença do pastor Cássio, um dos pastores da 4ª Igreja Presbiteriana lá de Belo Horizonte. Ele estará conosco na sexta pregando, o coro feminino da Batista do Farol. Sábado às 19 horas estaremos aqui mais uma vez, juntos, toda a igreja, estaremos aqui glorificando o nome do Senhor. E no último dia, no domingo, dia 1º de setembro, teremos o nosso culto costumeiro de 9 às 10 horas, e em seguida não teremos a EBD, teremos a continuação da exposição dos nossos estandes, de 10 às 12 horas, até o meio-dia estaremos aqui participando, expondo, enfim, será uma bênção, queridos, em nome de Jesus. E à noite, fecharemos a nossa feira de missões às 18 horas com culto evangelístico. Amém, meu irmão? Amém, igreja? Eu quero te convidar a ficar em pé, em nome de Jesus. Teremos a participação também do coral da nossa igreja no domingo, Coroarte. Enfim, queridos, será uma festa abençoada, maravilhosa, na presença de Deus. Antes da bênção, eu quero lembrar aos pais e às mães, isto é missão também. Próximo domingo encerraremos as inscrições do nosso Acampa Kids 2013. Se você não fez a inscrição do seu filho, por gentileza, procure a Késia e faça já a sua inscrição. Iremos encerrar no próximo domingo, dia 1º, as inscrições do nosso Acampa Kids. Curve a cabeça, sua cabeça, receba a bênção, meu querido irmão, e que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo recaiam sobre todos vós, desde agora, Senhor, e para todo o sempre. Aleluia. Amém. Gostaria de lembrar aos irmãos, estaremos indo às nossas salas, estaremos nos preparando para a feira de missões. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vocês assistiram na IP Farol TV. Mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, diretamente do templo da Igreja Presbiteriana do Farol, Maceió, Alagoas.